Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu trago a vocês Batman, a Corte das Corujas, certo? Gibi aqui que inicia a fase 952 do personagem. Recentemente, em 2023, a editora Panini começou uma republicação de histórias da fase 952, intitulado Grandes Heróis, se eu não me engano. Essa fase da DC é o período logo após a saga Ponto de Ignição, o Flashpoint, e se passa antes da atual fase, eu creio que seja a atual fase desse renascimento, certo? Esses gibis aqui são eles trazem os primeiros arcos de personagens icônicos como Batman, Super-Homem, e aqui nós temos o Batman de Greg Capullo e Scott Snyder, que começamos a analisar, certo? Porém, essa edição que eu tenho em mãos não é a edição de grandes heróis, certo? 952 do Batman, né? Que tem o Super-Homem, Mulher Maravilha, não. Isso aqui se trata da republicação na época de dezembro de 2014, gibi capa dura com 180 páginas. Eu acredito que seja a mesma quantidade de páginas do gibi atual, trazendo a mesma republicação da mesma história. E aqui a gente tem, logo no começo do gibi, nós somos reapresentados ao Batman, certo? Da forma mais over e enfadonha possível. Bem-vindo à fase Scott Snyder, onde nós temos um gibi arrastado, certo? Permeado de cenas de ação rocambolescas, bombásticas. Aqui nós temos o Batman enfrentando todos os vilões do Arkham. Não sabemos, sabemos por quê, na verdade, ele explica. Eu também tenho uma implicância com o Scott Snyder. E ele é ajudado aparentemente por ninguém mais, ninguém menos que o Coringa. E aí depois é revelado, afinal de contas, do que se tratou tudo isso, certo? Como vocês podem estar vendo aqui pelas imagens, o Greg Capullo comanda, certo, o gibi. Meu Deus, se não fosse esse homem, esse gibi seria pior ainda, certo? Porque ele traz grandes momentos, grandes planos assim abertos, grandes cenas. O Greg Capullo consegue transpor toda a loucura do Snyder, não é? E não é o Severino Snyder lá do filme, é o Scott Snyder dos gibis, certo? Mas aí logo depois nós temos isso aqui, ó, nós temos os textões do Snyder, que ele não sabe fazer diálogos convincentes. O que ele sabe fazer são caixas de recordatório, certo? Ou então diálogos que mais parecem livros de autoajuda. Aqui, por exemplo, nós temos o Bruce Wayne descrevendo o que é que Gotham é para um monte de milionário, para mostrar o próximo investimento imobiliário dele, que vai arrancar milhões de dólares dos cofres públicos para encher o seu próprio, certo? E aí, depois de todo esse desenvolvimento, nós temos o Batman de volta à ação, quando ele encontra um caba morto, porém sem nenhuma identificação, e encontra uma labareda, né? Ele faz uma labareda com o seguinte desígnio: Bruce Wayne vai morrer amanhã. Aí tem todo um negócio rocambolesco aí, dizendo que o cara estava morto há uma semana, então a previsão estaria errada. E tudo isso faz o desenvolvimento e a trama do gibi serem meio truncados, certo? Em meio a uma ou outra cena de ação desvaiada, certo? Nós temos o Greg Capullo, ele desenhou o gibi do Spawn por muito tempo, então fica parecendo isso, fica parecendo um Batman meio Spawn, certo? Mas com grandes cenas, e depois a gente tem esses diálogos enfadonhos do Snyder. Aqui o Bruce Wayne conversando com o candidato a prefeito e talvez Lincoln Marsh, que ele é esquecido no meio da trama, talvez seja até o vilão responsável por tudo da Corte das Corujas, que a trama seria que uma sociedade de pessoas estaria controlando Gotham, que controla as pessoas poderosas de Gotham há vários anos, pelo menos há 150 anos, certo? Possuindo vários locais secretos em edifícios construídos em Gotham ao longo dos seus 150 anos. Então nós temos mais uma vez, caixas e mais caixas de pensamento do Snyder, do Scott Snyder, fazendo Batman pensar 1001 abobrinhas apenas para encher linguiça, certo? No trecho final do gibi,
né, o gibi fica um pouco mais interessante. Aqui nós temos a grande sapiência do Snyder de dizer que uma explosão não é o que causa a dificuldade, é o que vem depois, tá certo? Então eu vou explodir uma bomba na sua cara e o que vem depois, né, um monte de laceração, um monte de queimadura, é o que vem pior. E seguimos aqui até a parte patética do Bruce detetivinho. Isso mesmo, o Scott Snyder revela aqui no gibi que o Bruce, com os seus 6, 8 anos de idade, assim que os pais morreram, resolveu investigar a Corte das Corujas por si mesmo, certo? Procurando vários ricaços de Gotham City que estariam envolvidos com isso, indo parar então num lugar abandonado e ficando preso por lá por uma semana. Então Brucinho, detetivinho, Batiminho, certo? Esse aqui me quebrou na história. Só que aí o Snyder continua, certo? E por incrível que pareça, ele deixa plausível a existência da corte. O grande problema do Snyder é isso. Parece que ele está escrevendo o gibi para criança de 8 anos, mas com problemas cognitivos, certo? Onde ele precisa escrever bem muito texto para ficar compreensível. Nesse trecho aqui, onde o Batman é capturado pela corte e vai parar no labirinto, aí fica melhor, certo? Melhora consideravelmente. Ainda temos caixas de diálogo, né? Temos essa transposição aqui que eu achei meio ridícula, inclusive, você ter que virar o gibi, aí você vira o gibi todo, porque para poder mostrar a confusão mental do Batman, né? Quer dizer que ele tá de ponta cabeça. O gibi não está errado, é porque você tem que virar o seu gibi para ler, para poder ver, para você fazer entender que o Batman aqui tá meio doidão, né? Então eu vou virar o gibi de ponta cabeça. Ele leva até uma facada aqui, arrancando todas as suas tripas, que aqui o Batman devia morrer, né? Trespassado por uma faca desse tamanho. Mas aí, como é gibi, como o Batman tem um roteirismo a seu favor, ele continua. A história melhora consideravelmente e o meu grande problema é esse. Parece que o problema não é o Snyder escrever para crianças, o problema é o Snyder escrever mal para crianças, certo? Como se você precisasse ler bem muito texto, como se as imagens não estivessem mostrando e com ideias milaborantes e enfadonhas e rocambolescas. Aqui fica bem pronto, aqui ficou bem melhor. Eita, aqui ficou bem melhor a demonstração da loucura, da confusão mental do Batman, quando o Greg Capullo brilhantemente faz um Batman monstruoso, né, lutar contra as corujas. Você vê esse Batman bestial aqui, parece que ele viu a besta fera dos infernos, o gárgula das trevas, mas não, isso aqui é o Batman loucão, certo? Enfrentando as corujas. Eu tô babando aqui, tô suando no gibi todo, certo? Para mostrar a confusão mental do Batman. Melhor, funciona bem mais do que essa virada de página ridícula. Então o gibi fica até melhor no seu clímax, bem mais interessante, e vamos ver as explicações finais, certo? Sobre a Corte das Corujas, a grande revelação e o gancho para o próximo arco, que é enfrentando a Corte das Corujas. O gibi até que fica bom, né? Fica uma boa história e Greg Capullo, guerreiro demais por ter desenhado as 52 edições do Batman do Scott Snyder, não decaindo a qualidade em momento nenhum. No final do gibi temos o gancho para o arco que continua, né, a história, e várias capas variantes, Ethan Van Sciver, Ivan Reis, Gary Frank, certo? Muito boas aqui, e um roteiro da história do Scott Snyder, alguns esboços do Greg Capullo, e é isso aí. História boa, certo? E a arte do Greg Capullo, é claro que salva o roteiro estrambólico do Scott Snyder. Concordam, discordam, digam o que acharam nos comentários, se inscrevam no canal, apertem o sininho para notificações. Obrigado a todos pela paciência e saudações.